Então, boa noite a todos. Hoje vamos conversar a respeito da poesia para crianças. Vamos discutir conceitos, trocarmos ideias, ler poemas, sem nenhuma pretensão, mas a minha esperança é que essa conversa seja útil para nós escrevermos os poemas que serão publicados na próxima plaquete do laboratório, que deverá sair no início de 2022, com poemas para crianças. Então, essa é uma conversa despretensiosa, mas espero que seja útil. Bem, se nós buscarmos as origens da literatura infantil, nós passaremos pelo conceito de literatura edificante, que esteve em vigor mais ou menos nos séculos XVI, XVII, XVIII, até comecinho do século XX. O que era essa literatura edificante? Voltada, sobretudo, para mulheres, crianças e operários. Era uma literatura que procurava transmitir o pensamento das classes dominantes para aqueles setores mais oprimidos, mais fragilizados da sociedade. Então, na literatura voltada para mulheres, o conteúdo era a obediência aos pais, ao marido, à igreja, as convenções morais da sociedade. O conteúdo voltado para as crianças passava igualmente pela obediência aos pais, aos professores, aos patrões, não vamos esquecer do trabalho infantil durante a Revolução Industrial, assim como a literatura voltada para os trabalhadores tinha significado semelhante. Então, essa dita literatura edificante, no fundo, era uma literatura conformista, uma literatura que buscava incutir na cabeça dos leitores ideias de submissão a quem dominava a sociedade, o homem adulto, branco, burguês, enfim, aristocrata. E no caso específico da literatura infantil, usava-se muitas vezes rimas, pequenas histórias, e sempre com um conteúdo moral no fim, ou um conteúdo didático. Vamos ler um poema de William Blake, das suas Canções da Inocência, que traduz bem essa ideia. O poema se chama O Cordeiro, e na tradução do Paulo Visioli, o poema diz assim: Cordeirinho, quem te fez? Tu não sabes quem te fez? Deu-te vida e esse relvado, junto aos arroios do prado. Deu-te a lã clara e macia, do manto que delicia. E a terna voz com que bales, a alegrar todos os vales. Cordeirinho, quem te fez? Tu não sabes quem te fez? Cordeirinho, vou dizer-te, cordeirinho, vou dizer-te. Teu próprio nome o proclama, pois cordeiro ele se chama. É figura meiga e mansa, que também se fez criança. Tu, cordeirinho, e eu, menino, temos seu nome divino. Cordeiro, Deus te abençoe. Cordeiro, Deus te abençoe. Este é um poema pietista que trabalha com rimas, com jogos de linguagem, com diminutivos, com vários recursos sonoros. O próprio título do livro diz Canções da Inocência,
Então, o elemento musical é muito presente, e, neste caso, a intenção é catequizar um cordeirinho, dizendo que ele, assim como Jesus Cristo, né, o cordeiro que morreu na cruz, para a remissão dos pecados do homem, provém de Deus. Então, é um poema com uma intenção catequética, digamos assim. Já no poema O Limpa Chaminés, também de Blake, ele diz assim: ao morrer minha mãe, eu era criancinha, e meu pai me vendeu, quando ainda língua minha dizia valedor. De varredor não fujo, pois limpo chaminés e sigo sempre sujo. Chorou Tom Dacre ao lhe rasparem o cabelo, cacheado como um cordeirinho. E eu disse ao vê-lo: não chores, Tom, porque a fuligem não mais deve manchar como antes teu cabelo cor de neve. E ele ficou quietinho, e nessa noite, então, enquanto ele dormia, teve uma visão. Viu Dick, Joe, Ned e Jack e 1000 colegas mais, encerrados em negros caixões funerais. E um anjo apareceu com chave refulgente e abriu seus caixões, soltando-os novamente. E correram na verdura a rir para o arrebol, e se banham num rio e reluzem ao sol. Brancos e nus, sem mais sacolas e instrumentos, eis que sobem as nuvens, brincam sobre os ventos. E esse anjo disse a Tom que, se ele for bonzinho, terá Deus como pai e todo o seu carinho. E assim Tom despertou, e, antes do sol raiar, com sacolas e escovas, fomos trabalhar. Feliz, Tom nem sentia o frio matinal. Quem cumpre o seu dever não teme nenhum mal. É uma apologia do trabalho infantil, né? Claro que depois Blake amadureceu e escreveu o poema O Tigre, em que Deus aparece não mais como um cordeirinho, e sim como um tigre da Revolução. E também escreveu um outro poema sobre o Limpa Chaminés, com um sentido muito mais crítico do capitalismo. Porém, na época que ele escreveu esses 2 poemas, do livro Canções da Inocência, ele ainda tinha essa visão ingênua. Então, estes são 2 exemplos dessa poesia edificante, né, com sentido moral, né, didática, que é a pior coisa que já se fez em toda a história da literatura para crianças, né? Porque busca a submissão, a obediência da criança, e não desenvolver a sua inteligência, a sua criatividade. A pior coisa que existe, na minha opinião, em um poema para crianças, é a infantilização do poema, que ignora ignora não é bem a palavra. Deixa eu pensar aqui. Faz pouco caso da inteligência das crianças, despreza, subestima, é a palavra que eu estava procurando. Uma literatura infantilizada subestima a inteligência da criança, como se bastasse você alinhar diminutivos, a florzinha, a estrelinha, o solzinho, o inhozinho, a inhazinha, e rimas fáceis, e referências óbvias da natureza, enfim, uma imaturidade que é do poeta, não é da criança. Isso porque muitas vezes os poetas, ou aqueles que escrevem para criança, têm uma visão ingênua, imatura, infantilizada e irreal do que é a criança. A criança não é isso. Talvez com 2 anos, 3 anos,
A Sheila estava lembrando que a primeira vez que ela levou a Bibi numa creche, né? Não era nem ensino fundamental, era creche mesmo. A Bibi ainda era criança de colo. Ela estava perto de uma outra mãe, né? Uma outra criança, e a outra criança deu um tabefe no rosto da Bibi. Por que eu lembrei disso agora? Porque nós não devemos cultivar essa ideia da criança como um ser angelical. Criança faz xixi na fralda, faz cocô na fralda, briga com um amiguinho, responde às vezes para a mãe, faz malcriação, se rebela, não vou para a escola. Então, vamos parar de tratar a criança como um anjo, não é. Claro que a poesia tem que ser respeitosa sempre com a criança, mas sem subestimá-la, sem tratá-la como um ser que não existe. Vamos ver a criança real, a criança que gosta de humor, que gosta de provocação, que gosta de fazer trocadilhos, que gosta de pregar peças, gosta de enganar o amiguinho. Tem todo um lado lúdico, criativo, rebelde na criança, que não se encaixa na florzinha do solzinho, da estrelinha do amiguinho. Vamos deixar isso de lado. Vamos tratar a criança como um leitor inteligente, criativo, que não é essa caricatura da criança que vem de outras épocas. Então, acho que o primeiro passo é esse. Vamos deixar de lado os inhozinhos, essa infantilidade, e vamos tratar a criança como ser inteligente que ela é. Sendo um ser inteligente, ela é capaz, sim, de absorver uma informação artística mais elaborada. O que significa isso? Que num bom poema para crianças, nós podemos usar rimas, aliterações, trocadilhos, trava-línguas, onomatopeias, que, inclusive, despertam muito mais o interesse da criança. Um exemplo que eu vou dar a vocês é de um poema que o Yuri, meu filho, adorava quando ele era criança. É um poema bobinho, mas é um poema que tem muitas rimas, né, muitos jogos. Deixa eu ver se eu entro aqui. E ele lia esse poema e adorava. Teve uma apresentação na escola, quando ele estava no ensino fundamental, e os pais foram convidados para apresentar um número artístico junto com os filhos. Aí eu e o Yuri lemos esse poema do Mário de Andrade, que diz assim: eu danço, manso, muito manso, não canso e danço, danço e venço, mano e panço, só não penso. Quando nasci, eu não pensava e era feliz. Quando nasci, eu já dançava, dançava a dança da criança, surupango da vingança. Dança do berço, sim e não. Dança do berço, não e sim. A vida é assim, eu sou assim. Ela dançava porque tossia, outros dançam de soluçar. Eu danço manso a dança do ombro, eu danço, não sei mais chorar. É um poema bobinho, mas que tem muitos recursos de rimas, né, de aliterações, tem muita musicalidade, e isso despertou o interesse dele. Muito bem. O diminutivo. O diminutivo, em geral, ele é usado de um modo carinhoso. Porém, vamos usá-lo com economia. Quanto menos diminutivos, melhor, porque isso tende a infantilizar o texto e a infantilizar o leitor.
Diminutivos são muito bem empregados. Outros recursos de linguagem podemos usar e abusar. Onomatopeias, por exemplo, funcionam muito bem. Um aluno me enviou um poema, um bom poema, que ele escreveu, né, para a nossa plaquete, só que o poema era longo e os versos eram longos. Hoje, como vocês sabem, adolescentes, pré-adolescentes, consideram que mais de 5 linhas é textão. Eu descobri essa palavra junto com a Bibi, né? Eles se recusam a ler, que é um problema que não vem ao caso nós discutirmos agora as suas causas, mas é um fato. Então, evitem versos longos, escrevam versos breves. O próprio poema também é melhor que seja breve. Isso não significa que ele terá menos qualidade. O Ezra Pound dizia, poesia é condensar, dichten, né, em alemão, significa tanto poesia quanto condensar. E numa época como a nossa, em que o hábito da leitura vem caindo por causa da concorrência dos meios eletrônicos, a concisão é importante. O humor e o cotidiano. Crianças gostam de rir. Quanto mais o poema for engraçado, melhor. E não aquele humor ingênuo. Podem caprichar no humor. As referências ao cotidiano, de modo que elas se reconheçam no espaço. Poemas que contam histórias, que têm personagens, também despertam a atenção da criança. A transgressão da ordem natural. Isso vai ficar mais claro quando eu ler alguns poemas. E o uso do paradoxo, da afirmação contraditória, também é algo que chama atenção. A poesia cantada. Eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp alguns links com poemas cantados maravilhosos de Chico Buarque, do Vinícius de Moraes e do Gilberto Gil, que eu considero 3 dos melhores poetas brasileiros que escreveram para as crianças, tratando a criança como ser inteligente. Vocês não precisam necessariamente musicar os poemas ou cantar os poemas, mas podem partir da influência dos poemas cantados. Estudar, por exemplo, as letras do disco Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, ou do disco Os Saltimbancos, do Chico Buarque, ou Refazenda, do Gilberto Gil, que eu considero 3 trabalhos extraordinários. Como eu sou um sujeito muito esquisito, e o meu filho tinha que ser muito esquisito, quando ele era criança, nós ouvíamos Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Mas essa não é uma experiência que eu recomendo para todos. Pode chocar sensibilidades. Agora, o Caetano, o Chico, o Gil, né, o Vinícius, são poetas, cantores e compositores que eu acho que podem nos inspirar em nossas incursões nesse campo. Assim como a poesia cantada é interessante, a poesia desenhada também é. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns trabalhos do Oswald de Andrade. Por fim, a presença dos animais em poesia. O Sidney estava falando, né, que ele escreve, até pela sua experiência como biólogo, ele gosta dos temas, né, ligados à natureza, aos bichos, aos insetos. E as crianças também adoram. O Luiz Roberto Guedes tem um livro chamado Planeta Bicho, que saiu pela Saraiva,
que é um bestiário. Um bestiário é um livro com poemas sobre animais. Eu recomendo, inclusive, esse livro para vocês, Planeta Bicho, de Luiz Roberto Guedes, que tem poemas muito inteligentes, com ilustrações do Rubens Matuque. É um belo presente para darmos a netos, filhos pequenos, sobrinhos, enteados e etc. Deixa eu ver o que a Dirce escreveu. E ela gostou, Dirce, de assistir os Saltimbancos? Ela curtiu? Ah, ele amou. Que legal. A O minha Fantasminha sobrinha... Camarada também. Fantasminha Camarada também ele gostou. Que ótimo. A minha sobrinha foi com a minha irmã, né, assistir os Saltimbancos e também gostou muito. O teatro, né, é um elemento que também ajuda muito na divulgação da literatura infantil. Bom, eu publiquei alguns poemas no nosso grupo de Zap. Vamos ler alguns deles numa sequência aleatória. Um que eu acho uma graça é Vozes na Noite, do Manuel Bandeira. Cloc, cloc, cloc. Saparia no brejo? Não, são os 4 cãezinhos policiais bebendo água. É um poema que parece simples, mas é muito inteligente. Começa com uma onomatopeia, né? Cloc, cloc, cloc. E uma onomatopeia que permite mais de um sentido, tanto que o título se chama Vozes na Noite. Daí a pergunta, saparia no brejo? Não, são os 4 cãezinhos policiais bebendo água. Há uma imagem imprevista, inusitada, que surpreende o leitor, tanto pela imagem quanto pelo verso mais longo. Os 2 primeiros versos são curtos, o terceiro verso é bem longo. E ele traz essa imagem imprevista, né? Dos 4 cãezinhos policiais bebendo água. Por que 4 e não 3 e nem 5? É um número arbitrário, mas é uma imagem que eu achei muito bacana. O Milor Fernandes tem um haiku que diz assim: a girafa calada, lá de cima, vê tudo e não diz nada. Em que ele joga com rimas e com aliterações. E também acrescenta uma imagem, né? O desenho de uma girafa. Esse trabalho de unir o desenho ao poema, eu acho bem legal. Um outro haiku do Milor. O pato, menina, é um animal com buzina. Aqui é um contrassenso, né? É uma imagem quase surrealista, que também funciona muito bem. William Blake, né, vamos resgatá-lo, depois daqueles poemas equivocados, né, para crianças, ele escreveu A Mosca, que é bem interessante. Diz assim: mini mosca, teu giro de verão, minha mão à toa desmanchou. Não sou eu, mosca também? Ou não és como eu, ninguém? Pois eu danço e bebo e canto, até que a brusca mão me espanta. Se pensamento é ar no peito, e se é morte perdê-lo, aqui eu não fotografei o poema todo, né, por um descuido. Mas este é um poema logopaico. É um poema que trabalha com a rima, trabalha com imagens, né, com paradoxos, e, sobretudo, com essa ideia do animal, né, no poema, no caso, um inseto. O Christian Morgenstern, um poeta traduzido pelo Haroldo, né, de língua alemã, escreveu um outro poema dedicado a um texugo, que diz assim: um texugo sentou-se num sabugo,
no meio do refúgio, porque, afinal, o lunático segredou-me estático. Perdão, vou ler novamente. Um texugo sentou-se num sabugo, no meio do refúgio. Por que, afinal? O lunático segredou-me estático. O refinado animal acima agiu por amor à rima. Em que a graça do poema está nesse jogo de rimas. O Ronald Hipólito escreveu um bestiário em parceria com o artista plástico Guto Lacasse, nesse livro que se chama H. Tem algumas composições interessantes. O tatu bola, naturalmente, só deita e rola. Afinal, toda garrafa é parente da girafa, em que ele trabalha com a paronomásia, né? Com as palavras semelhantes. Depois, num outro poema mais longo, o Ronald escreve assim: Olga. Olga era uma pulga revoltada, porque não se chamava Ulga, já que nesse mundo não há nada que a gente possa rimar com pulga. E todas as pulgas sabiam disso, mas ninguém lhe dava folga. Quando ela estava longe, diziam, na verdade, o nome dela é Polga. Aqui há um jogo com o imaginário infantil que não subestima a inteligência. Ele trabalha naquela zona de criatividade da criança. E eu acho que é aí que nós temos que investir, sem nunca desprezarmos a capacidade intelectiva da criança. Deixa eu ver o que a Dirce escreveu. Ah, tá certo, Dirce, entendi agora. O Oswald de Andrade, por exemplo, é um autor que trabalhou muito bem com a influência da linguagem infantil, sobretudo no seu segundo livro de poemas, que se chama Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, Oswald de Andrade, que já na diagramação do livro parodia a arte dos cadernos escolares, né, daquela época. Vamos ler dois poemas do Oswald, dois poemas ilustrados, né, conforme vocês viram na publicação no WhatsApp. Maturidade. Ah, não, começa com o poema anterior. Espera aí. As quatro gares. Gare, em francês, quer dizer estação. Então, as quatro estações. Primeiro, a infância. O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. E trazer esse desenho da mãe junto com o jarro. A maneira como ele trabalha, né, a sintaxe do poema e o próprio vocabulário e os traços do desenho dialogam com a linguagem infantil, mas trazendo para a poesia o estranhamento da linguagem infantil. Depois, adolescência, aquele amor, nem me fale. Depois vem maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam a Vossa Excelência o feliz nascimento de sua filha Gilberta, né, parodiando aqueles convites que a gente recebe, né, de casamento, noivado, batizado, chá de bebê. O Oswald trabalhava muito com a paródia, que é um outro recurso muito interessante para trabalharmos em poesia para crianças. Inclusive, nesse livro, o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, há vários textos em que ele parodia poemas famosos da literatura brasileira, como vamos ver daqui a pouquinho.
E, por fim, no poema Velhice, na última gar, a última estação, ele escreve: Velhice, o netinho jogou os óculos na latrina. Pegando, inclusive, esse lado mais traquinas da criança, que muitas vezes a poesia voltada para crianças ignora, como se a criança não fosse um ser que faz arte, né? Que gosta de brincadeira, de zombaria, de pregar peças, de fazer coisas que os adultos dão bronca. Enfim, tudo isso faz parte da criatividade da criança. No poema Meus 7 Anos, parodiando Casimiro de Abreu, o Oswald escreve: Papai vinha de tarde, da faina de labutar. Eu esperava na calçada. Papai era gerente do Banco Popular. Eu aprendia com ele os nomes dos negócios, juros, hipotecas, prazo, amortização. Papai era gerente do Banco Popular, mas descontava cheques no guichê do coração. Todo livro é ilustrado. E nessas ilustrações, o Oswald buscou recuperar, né, o próprio traço do desenho infantil. Assim como o Arnaldo Antunes, em alguns de seus poemas visuais, ele disse que procurava aprender a desenhar com a sua filha, trazer esse traçado infantil, né, para a sua própria poesia visual. Então, fica também essa sugestão a vocês, né? Se trabalhar com a música é interessante, trabalhar com o desenho também é interessante. Bom, o que mais que nós temos aqui? Eu posso interromper um segundo? Por favor, Sidney. Hoje eu estou meio insuportável, né? Mas, por favor. Não, é que esse lance de desenho é o seguinte: o livro que eu estou preparando agora, ele tem desenho feito por um amigo que é naif. Ótimo. É lógico que não tem nada, que não é pintura de criança, mas remete bem a isso, né? Sem dúvida. Uma outra ideia que pode ser interessante, não para a Marta, porque as netinhas dela são pequenas e as filhas são grandinhas, mas para outros de vocês, né, que têm filhos, netos ou sobrinhos, né, que desenham, né, Marta? Você tem filhas grandes e netas muito pequenas. Mas para outros de vocês, de repente, pode surgir uma parceria interessante. De repente, sei lá, a Paola tem um sobrinho, uma sobrinha que gosta de desenhar. Aí ela faz um poema e diz para esse sobrinho ou sobrinha: você não quer ilustrar o poema? Se o resultado ficar interessante, pode surgir daí uma série de desenhos dialogando com uma série de poemas, dando origem a uma plaquete, por exemplo. É uma ideia que eu acho legal. Se eu tivesse mais poemas para crianças, a Bibi é uma desenhista exímia, então, com certeza, a parceria seria bem interessante. Quem sabe ainda não faço isso. Falei na Bibi, então vou ler o poema que eu escrevi para ela. Hoje a Bibi tem 15 anos, né, já é uma adolescente. Quando eu escrevi esse poema, ela tinha 13, né? Vou ler para vocês. Kitsune, que significa raposa em japonês, né? Ela ama raposas e gosta de mangás, né? Desenhos animados japoneses, música pop japonesa e coreana, enfim. Ela tem um lado oriental, né? Que até parece que dialoga com o meu lado oriental. Então, vamos ler. Kitsune, para Alexia Bibi. Bibi é o apelido. Raposinha Pink Fox Singer. Bom, vocês sabem,
tenho uma antipatia profunda por diminutivos. E, no entanto, eu comecei o poema com diminutivo. Só que eu tentei usar o diminutivo de um modo diferente, por essa aglutinação com outras palavras de outros idiomas, né? No caso, inglês. A Bibi é bilíngue. Então, eu escrevi Raposinha Pink Fox Singer. Pink, porque ela gosta de cor-de-rosa, né? Fox, que é raposa em inglês, né? Assim como Kitsune é raposa em japonês, e Singer, porque ela gosta muito de cantar. Então, Raposinha Pink Fox Singer. Olhos de girassol, olhos de giralua. Aí eu criei um neologismo para fazer um jogo com o girassol, né, que é a flor favorita dela. A mais incrível comedora de pizzas da Vila Mariana. Kawaii de 1001 talentos. Kawaii em japonês quer dizer uma pessoa legal, né? Inventa virtuais lobos híbridos com chifres de alce e asas de falcão no game do computador. Isso porque ela gosta muito de jogos de computador, como todos os adolescentes e crianças hoje, e ela fez um desenho que era exatamente assim, um lobo híbrido com chifres de alce e asas de falcão. Eu falei para vocês, bem lá atrás, né, sobre a alteração das leis da natureza. Este é um exemplo, né, do uso da alteração das leis da natureza em poesia. Bibi Blockchain, youtuber, desenhista, que ama border collies. Ela tem uma cachorrinha, né, dessa raça. Raposas e unicórnios. Só há uma coisa que incomoda terrivelmente a cantora Kitsune, com olhos de mangá. Levantar às 6 para a lição de matemática. Hora de rebelião, revolta, revolução. Após a tempestade e a volta para casa, tudo se aquieta com burgers, marshmallow, milkshakes e cornflakes. Assim como todos os adolescentes, ela adora essas coisas. Então, essa foi a minha contribuição, né, para a poesia voltada a crianças. Tem um outro poema, deixa eu ver se eu localizo. Esse eu escrevi a pedido dela, inclusive, um minutinho só. Deixa eu localizar o arquivo aqui no computador, rapidamente. Uma vez ela me perguntou, por que você não escreve um poema sobre pessoas que viajam pelo espelho? Eu achei interessante o desafio, né? E essa ideia meio surrealista dela. Aí surgiu um poeminha que eu vou ler para vocês. Abri o arquivo. Ué, cadê? Só um segundinho. Não está aqui. Tudo bem, depois eu encontro o poema e eu publico. Então, essas são algumas considerações. Não é exatamente uma aula teórica, é muito mais apresentação de alguns poemas, né, de alguns pontos de vista, para vocês pensarem a respeito, discordem de mim à vontade. Só para concluir, né, essa nossa conversa bastante informal, tenham sempre em vista que a criança
é alguém extremamente criativa. Então, quando vocês escreverem poemas para crianças, tentem incorporar aos textos de vocês essa criatividade, seja brincando com o idioma, usando gíria, usando trocadilho, rima, anáfora, seja usando desenhos, seja transformando o poema numa canção, numa cantiga. Enfim, as possibilidades são quase infinitas. Não é fácil. Na minha opinião, é a poesia mais difícil, mas os resultados, quando são bem-sucedidos, justificam todo o esforço, né, dispensado nessa direção. E aqui terminamos essa conversa. Eu vou finalizar a gravação. Aí vocês, por favor, comentem, façam perguntas e nós conversaremos mais um pouquinho.